O melhor caminho para se transformar uma sociedade é a escuta. Saber ouvir o diferente, escutar o oponente, aprender com ele o que pode ser melhorado. Calar, reprimir o adversário não é uma atitude inteligente. É muito semelhante a essas postulações de fechamento de imprensa, cerceamento de liberdade de expressão, como a gente vê agora na Venezuela, como a gente observa agora na Argentina, né? Porque são tentativas fracassadas e que não conseguem prover políticas eficazes de desenvolvimento. Os totalitarismos, sejam eles de esquerda ou de direita, empobrecem uma nação inteira, porque colocam nas mãos de alguns o que estava destinado a todos, ao bem comum. É por isso que a Igreja Católica, em sua sabedoria, ensina que nem a exploração do homem pelo homem, o capitalismo selvagem, que privilegia o lucro e descarta o ser humano, nem o socialismo que defende o Estado, o social e retira a liberdade individual, favorece um progresso de uma nação. É preciso um equilíbrio entre os direitos e os deveres do Estado, e também dos cidadãos que devem participar do progresso do seu país. Os grandes empresários, eles enriqueciam absurdamente e o coitado do trabalhador, ele trabalhava muito, eram jornadas assim, de trabalho de 19 horas, né? Não tinha férias, não tinha, na época ainda não tinha essa coisa de direito trabalhista, não tinha nada disso, entendeu? Então a mulher grávida, para ajudar em casa, ela tinha que estar trabalhando, a criança, ela tinha que estar trabalhando. Então primeiramente, né, essa ideia do comunismo, ela é como se fosse uma tentativa de lutar contra essa situação. A doutrina comunista surge na Europa no finalzinho da primeira metade do século XIX, né? Mais precisamente em 1848, ano em que Karl Marx e Friedrich Engels escrevem o Manifesto do Partido Comunista, que na verdade é um documento, né, um manifesto, um texto, que coloca principalmente a oposição entre a força do capital, exercido pela burguesia, e de outro lado a força do trabalho, exercido pelos camponeses no meio rural e pelos proletariados na área urbana, né, os operários que trabalham nas indústrias, que os teóricos comunistas qualificam como exploração da burguesia em relação à força de trabalho exercida pelos trabalhadores, pelos operários, pelos camponeses, né? Então essa é a contribuição. Então era uma coisa que espantava as classes dominantes e era uma coisa que fazia quem era oprimido, quem eram os prejudicados, quem ralava pra caramba, sonhar e realmente achar que os contos de fadas poderiam acontecer. Na verdade, o comunismo utópico, como a gente costuma chamar, o comunismo teórico, ele nunca foi implantado. O que nós temos, né, na sociedade contemporânea, do século XIX e século XX, são estados nacionais tentando ensaiar uma aplicação do comunismo através de 3 etapas. A primeira etapa é o capitalismo avançado. Então os teóricos comunistas chamam essa fase de capitalismo avançado, que é uma forma que a sociedade não tem mais como lidar com essas contradições. A concentração de renda, a concentração da propriedade agrária, a diferença entre os mais ricos e os mais pobres e a exploração da força de trabalho pelo capital. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, feita a revolução, através da conscientização dos operários e dos camponeses, é feita uma revolução, é abolida a burguesia, é abolida a propriedade burguesa, que vem do processo de exploração do homem pelo homem, e aí você tem a implantação, a segunda etapa do socialismo, através de um Estado que procura centralizar as atividades econômicas, industriais, o gerenciamento de serviços e prepara a sua própria extinção, para que depois entre o comunismo, a terceira fase, que é a sociedade sem Estado e a sociedade sem classe social. Então, se a gente observar, até a segunda fase, a gente encontra exemplos na história da humanidade. O mais clássico exemplo é a União Soviética, extinta, né? A União Soviética extinta em 1991. Mas, de fato, uma nação, um Estado nacional que tenha conseguido
não é, chegar no comunismo, isso nunca aconteceu. Os pensadores que criticam o sistema capitalista e a própria acentuação das divisão de classes, né, e a contradição entre as classes sociais, percebem na doutrina comunista uma forma de equacionar certos dilemas que o capitalismo tem se mostrado ao longo da história que não conseguiu equacionar. Por isso que no mundo de hoje a gente tem muita pobreza, muita miséria, não é? Também por conta disso. E na verdade a questão não é tanta a produção de alimentos, a produção de bens. Essas produções acontecem e aumentaram muito nos últimos anos com a tecnologia, por exemplo, né? Se a gente for observar, o grande problema está exatamente na distribuição equitativa desses bens, sobretudo os alimentos. E se a gente for observar algumas sociedades com capitalismo muito avançado, como Estados Unidos, alguns países europeus, a gente observa que dentro dessas sociedades também existem muitas contradições, que também não conseguiram ser superadas pelo capitalismo. Os partidos de esquerda em geral, né, os partidos socialistas e os partidos comunistas, enxergam nessa possibilidade uma forma de superar essas contradições, embora, afirmando novamente, nenhum país do mundo tenha conseguido realmente chegar no sistema comunista, no apogeu da sua teoria. Então, quando você fala que temos que ser igual, poder para o povo, vamos lutar por uma sociedade em que todos são iguais e tal, então isso, a princípio, né, é como você dá o doce para a criança. Você fala, ó, tá aqui, a criança enche os olhos e tal. Só que quando o negócio começa a acontecer de fato, você vê que em nome do Estado, né, do benefício do Estado, se você pensa diferente, então você é exilado, você é condenado, você é perseguido. O socialismo real, aquele que foi aplicado, ele certamente encontrou e gerou uma série de contradições também, não é? Então, de certa forma, o socialismo e o capitalismo, eles até conseguem conversar, porque os dois geraram e geram contradições. E a União Soviética entrou em colapso porque foi um sistema que não conseguiu se sustentar. Um país que gastava 30% do seu PIB no orçamento militar, não é? Que não tinha concorrência, não tinha inovação, a não ser no campo militar e na corrida espacial. Mas em qualquer outro setor da economia, desde a fabricação de um automóvel, passando pela fabricação de roupas, até a fabricação de remédios e de bens, de equipamentos eletrônicos, de bens de consumo, não houve inovação alguma. E houve um processo de desabastecimento na economia soviética, que é um fator muito comum nas economias socialistas. É uma situação muito semelhante que a gente consegue observar hoje na Venezuela, não é? Que na verdade também está passando por uma crise séria de desabastecimento, uma crise com produtos primários de primeira necessidade, como o papel higiênico, por exemplo, que não são encontrados nas prateleiras dos supermercados. O que se pede aos governantes é a ordem na economia, nas leis, nas instituições, que dessa organização brote sem esforço a prosperidade tanto pública quanto particular. O que torna uma nação próspera são seus bons costumes, as instituições bem fundamentadas, o respeito pela justiça, a ação moderada do Estado, repartição equitativa dos cargos públicos, o progresso da indústria, do comércio e da agricultura, diz a Herron Novaro. Nós aprendemos a olhar para mitos e para figuras do passado que nos ensinaram que é bom, mas de fato nós nunca experimentamos, né? Então é por isso que o povo aceita muito isso. Se você for ver um Estado socialista, ele dá pouca liberdade para o povo, ele deixa, né, vamos supor assim, a concorrência de mercado permanecer ali no país só o suficiente para que, digamos assim, o dinheiro que vai circular ali, ele vai dar uma certa ajuda para o que o Estado não está conseguindo sobreviver com o imposto. E os países que tentaram chegar no comunismo, eles não conseguiram atingir esse objetivo, porque produziram um socialismo centralizado, totalitário. Stalin era um déspota. Joseph Stalin prendeu seu próprio povo, matou ucranianos de fome, transformou a Ucrânia nos anos 20, 30 em campos de concentração abertos, cerceava a população da busca pelo alimento.
A polícia política do Stalin confiscava alimentos das pessoas. Stalin criou os gulags, os campos de concentração. Isso é um governo totalitário. Perseguição religiosa, perseguição de cunho político. Você vê na China que quantos cristãos, quantos budistas, quantos estudantes são perseguidos porque têm uma opinião diferente da do Estado. Os sistemas totalitários vão caminhar fatalmente um dia para o fracasso. E a grande lição que deixa para a humanidade é que um governo que é aberto para ouvir as pessoas, um governo com caráter humanista, com uma plataforma humana, voltada para a figura do homem, né? Um governo sério, regrado, respeitoso do dinheiro alheio, é um governo que realmente pode se sustentar e dar respostas mais efetivas para as pessoas. E o Estado, o governo, né? O Estado é permanente e o governo muda. A população muda o governo da democracia pelas eleições. A política em geral, de Estado e de governo, ela existe para fazer bem para as pessoas. Esse negócio de nós vamos tomar o poder para distribuir por igual, é mentira, isso nunca vai acontecer. É o bem comum, nós seremos todos iguais. É mentira, se você for ver, a nossa lei, ela já nos torna iguais. Existem pessoas corruptas, se existem pessoas que conseguem trapacear, isso é um problema das pessoas, não é um problema com o nosso sistema. A lei, ela é boa, ela teria que ser, ela nos coloca no mesmo patamar. Mas às vezes a gente acaba confundindo as coisas. Se você for ver, nós podemos votar. Então, o problema é a corrupção, mas não é a corrupção da lei, o problema é a corrupção da pessoa. Então, se você colocar uma pessoa no lugar, uma pessoa melhor naquele lugar, vai dar certo. O socialismo consegue conviver com o sistema capitalista, adota a economia de mercado, embora a presença do Estado seja um pouco mais forte, contundente, não é? Mas ele se opõe muito ao sistema liberal, em que as forças de mercado ficam mais soltas. No sistema socialista, na própria social-democracia europeia, o Estado tem um papel mais atuante, mais regulador, interventor em certas áreas que são estratégicas e em outras que são menos estratégicas, o capital privado é um capital atuante. Isso é um resquício, um vestígio daquele estado do bem-estar social europeu chamado de welfare state, que se institui na Europa, em alguns países europeus, depois da Segunda Guerra Mundial, como uma forma de trazer um pouco as características boas do capitalismo, a inovação, a liberdade individual, a concorrência e também trazendo alguns aspectos também interessantes do socialismo, que é exatamente essa política de igualdade social e de acesso das camadas sociais, sobretudo as menos favorecidas, aos bens de primeira necessidade, aos serviços de primeira necessidade, como saúde, educação e segurança. Acho que tudo que preza pela liberdade do indivíduo, que não usa o coletivo como desculpa, né, para força abusiva, né, é válido. A gente pode pensar, a gente pode sonhar, pode analisar e, quem sabe, colocar em prática. Você paga hoje, por exemplo, no Brasil, 1/3 daquilo que você compra no supermercado. Se você compra só alimento, você paga hoje 30%, 33%, 35% só de imposto. Os sistemas totalitários começam assim, né? Com uma alta carga tributária, pouca resposta à população, cerceamento da liberdade de expressão de imprensa, cerceamento do papel da oposição. A pessoa que é inteligente, que exerce o poder com sabedoria, ouve o seu adversário e consegue ouvindo o adversário, saber a que ponto ela pode melhorar, inclusive para permanecer no poder. Papa João XXIII já dizia, o melhor instrumento para combater a pobreza é o desenvolvimento, já nos anos 60. Então esses sistemas, eles são anacrônicos, porque eles cerceiam a liberdade individual, primeiro que cerceiam a religiosidade,
fecham as portas para o transcendente, já é um pecado para nós, né? Segundo, cerceiam a liberdade e o caráter inovador das empresas. E por isso a sociedade não progride materialmente, a sociedade fica amarrada. Vimos hoje um resumo da realidade, socialismo, capitalismo, as consequências de ambos para a história recente da humanidade. E você pode acompanhar outras reflexões sobre a doutrina social da Igreja nas nossas redes sociais. Até o próximo Maranatá.